né? Muito se fala que o agro é tech, que o agro é pop. A gente tomou a liberdade de dizer que o agro também é in. É inteligência artificial, é internet das coisas, é inovação e é integração, além do incentivo que nós vamos ver no final. Bem, pessoal, esse nosso bate-papo vai ser tocando em 4 aspectos. A parte de inteligência artificial, a gente vai conversar um pouquinho sobre IA, falar um pouquinho de internet das coisas, mostrar como isso tem sido usado para a inovação, né, e a integração que surge a partir das aplicações do agro. Eu sou professor da Universidade Federal do Piauí, do Departamento de Computação, trabalho com outros amigos professores e alunos e técnicos no Laboratório PAVIC, de Pesquisa Aplicada à Visão e Inteligência Computacional, e nas horas vagas eu também sou empreendedor. Eu tenho 3 empresas, Decortes Carnes Nobres, que a gente trabalha com beneficiamento de proteína animal, a Iagro, que é uma startup da área do agronegócio, e a do Porco Agronegócio, que é uma empresa de produção animal de suínos e ovinos. Bem, quando a gente ouve falar do agro, é muito comum a gente associar aos arranjos produtivos da ovinocultura, bovinocultura, suinocultura, avicultura. E nós que trabalhamos no agro, nós trabalhamos diretamente com a produção, com os animais em si. Então, essa é uma parte que a gente curte bastante, gosta bastante, mas a próxima apresentação tem um lado ainda, né, a cereja do bolo do agro. Que é justamente para sustentar a fome de vocês mesmo. Que o agro também está na nossa mesa, pessoal. Covardia, né? E para mim, para eu que almocei agora, está com uns 15 minutinhos, então ainda estou digerindo, né? Isso é gula. Bem, pessoal, a Decortes Carnes Nobres é um empreendimento nosso voltado ao beneficiamento de proteína animal e dentro dela nasceram 2 startups. Uma vai até mais tarde concorrendo. Não vou fazer menção, né? Porque não é o caso ainda. Perfeito? Enfim, então, quando a gente fala do agro, a gente fala da produção animal e a gente também fala dessa parte aqui que interessou a todo mundo. Bem, falar um pouquinho de inteligência artificial, né? Esse conceito de inteligência artificial. Não é a nossa ideia aqui dar um conceito que seja único e exclusivo, mas mostrar um conceito que é o que nós utilizamos no dia a dia, na nossa parte de ensino, pesquisa e extensão lá na universidade. A gente trabalha com o conceito de sistemas inteligentes como sistemas ou modelos computacionais que são inspirados em certos aspectos do comportamento inteligente. E aí muito se associa comportamento inteligente apenas ao ser humano. Ah, então sistemas inteligentes são apenas sistemas inspirados no comportamento do ser humano? Não. Existem sistemas inteligentes inspirados no comportamento de formigas, no comportamento de pássaros e até no comportamento de anticorpos no combate a antígenos, que são os sistemas imunológicos artificiais.
Além disso, as aplicações de sistemas inteligentes, como vocês já podem ter percebido, são cada vez mais numerosas, relevantes e incluem o desenvolvimento de ferramentas dos mais variados portes e complexidade. E aí, o exemplo que eu sempre trago para a palestra, ao falar de sistemas inteligentes, não é algo que represente a estrutura e o funcionamento do sistema nervoso do homem ou dos mamíferos. O exemplo que eu sempre procuro apresentar é um tipo de algoritmo de inteligência artificial que vem do comportamento das colônias de formigas, os chamados algoritmos de colônia de formigas. Especificamente, o algoritmo, o programa, que é inspirado em como as formigas encontram o menor caminho entre o ninho e a fonte de alimento. Então, aqui está um exemplozinho, e agora a gente já vai para aquele famoso exemplo, para quem é aluno meu, né, do exercíciozinho das 30 formigas. Como é que funciona esse exemplo, para a gente entender o comportamento do algoritmo de colônia de formigas? Vamos imaginar que a cada instante de tempo, a cada segundo, a cada minuto, a cada hora, enfim, 30 formigas estejam em B com destino a D. E no mesmo instante de tempo, 30 formigas estão em D de dado com destino a B. O que tem aí em destaque, meio, é a distância das arestas. Então, onde vocês veem no caso entre H e D, significa que aquela distância é uma unidade de espaço. 1 centímetro, 1 metro, 1 milímetro, não interessa. O que interessa é que DH é o dobro do comprimento de DC, BC é a metade de HB. Perfeito? E aqui, nesse exemplo, a gente vai, como eu mencionei para vocês, a cada instante de tempo, 30 formigas vão sair de B com destino a D e outras 30 de D para B. Ao se deslocar no caminho, cada formiga deposita uma unidade da substância química chamada feromônio. Então, se uma formiga percorre um trecho como HB, ela vai depositar uma unidade de feromônio. Se 5 formigas percorrem aquele trecho, ela vai depositar 5 unidades de feromônio. Aquele feromônio, aquela substância química, não é permanente, no intervalo seguinte ela se evapora. Enfim, então, inicialmente, como eu não tenho um feromônio, indicado ali pelos círculozinhos, 000, as 30 formigas que estão saindo de B com destino a D, elas não estão inclinadas a seguir nenhum dos dois caminhos, porque não tem feromônio ainda. Então, é um processo meramente aleatório, estocástico, do tipo cara ou coroa. Nesse instante de tempo, 15 formigas decidem ir por BC, 15 formigas decidem ir por BH. As 30 formigas lá de cima, 15 decidem fazer DC, 15 fazem DH. Por quê? Não tem concentração de feromônio ainda, então ninguém está inclinado a tomar nenhuma decisão. No momento em que as formigas percorrerem, né, o trecho, nós já vamos ter concentração de feromônio do tipo 15, 30, 15, 30. Professor, por que a concentração da direita deu 30 e a da esquerda deu 15? Como as formigas se deslocam a uma unidade de espaço por uma unidade de tempo, aquelas formigas que decidiram ir de B para D por C, em unidade de tempo, elas fazem o percurso completo, de B para D. Aquelas formigas que decidem ir de B por H, elas só conseguem chegar em H em uma unidade de tempo. A mesma coisa vindo lá de cima. Então, a concentração de feromônio, pessoal, já não fica mais equilibrada, como estava. Agora já está 15 a 30, ou seja, 1 para 2. O caminho da direita, ele está 2 vezes mais tendencioso do que o caminho da esquerda. Então, as novas 30 formigas que vão partir de B para D e as 30 de D para B, elas já estão inclinadas na razão de 1 para 2. O caminho da direita, BCD, ele é 2 vezes mais intenso do que o caminho BHD. E aí, com isso, a gente espera, é um processo probabilístico, que 2/3 das formigas sigam o caminho BCD e 1/3 siga o caminho BHD. E aí, esse feromônio se evapora e o que vai ser depositado agora é o feromônio dessas 10 e 20 formigas que seguiram o caminho. Por isso que agora a gente vai ter de feromônio 10, 40, 10, 40. Esse 40 são das 20
que subiram de B para D por C e as 20 de D que desceram para B por C. E com isso, a concentração de feromônio ela vai ficando cada vez mais intensificada em um lado, que é o lado BCD. Então, pouco a pouco, praticamente todas as formigas vão seguir esse caminho, que vem a ser o caminho mais curto. Então, esse algoritmo da inteligência artificial, que é o algoritmo de colônia de formigas, ele é um algoritmo inspirado não na estrutura do sistema nervoso, não no funcionamento do sistema nervoso, mas ele é inspirado no comportamento de colônias de formigas. Então, quando a gente fala de inteligência artificial, a gente não fala apenas de algoritmos que são inspirados no sistema nervoso dos mamíferos, por exemplo. A gente lida com algoritmos de pássaros, a gente trabalha com algoritmos de formigas, a gente trabalha com algoritmos de cardume de peixes, algoritmos de anticorpos combatendo antígenos e até algoritmos de futebol. Existe um algoritmo que é inspirado no comportamento de jogadores de futebol. Bem, como eu falei para vocês, o agro ele é IN, ou seja, ele envolve a aplicação de inteligência artificial, mas o agro também é IN de internet das coisas. E o que vem ser internet das coisas? Como a imagem ilustra, internet das coisas nada mais é do que conectar coisas e objetos na internet. Conectar tudo, tudo que se possa imaginar, inclusive até animais, como a gente vai ver a seguir. Então, o conceito de internet das coisas, como a imagem aí já ilustra, câmera, carro, lâmpada, enfim, né? Uma mistura de conceitos, smart homes, smart cities, enfim. E isso, né, é resultado muito da quantidade de dispositivos conectados à IoT. Há 21 anos atrás, em 2003, nós tínhamos 8 dispositivos para cada 100 pessoas. Então, num conjunto de 100 pessoas, nós tínhamos 8 dispositivos conectados. Em 2020, a cada 100 pessoas, nós podemos falar que existem 658 dispositivos conectados. E a curva continua na crescente. Então, falar do agro sem falar de internet das coisas hoje é praticamente inviável. A gente conecta tudo. Tratores, animais, comedouros, enfim, fábrica de ração. A ideia é conectar tudo na internet. Bem, e agora falar das soluções que nós desenvolvemos, tanto nas empresas quanto no laboratório. A primeira solução, pessoal, é o Famacha App. Esse nome Famacha ele é muito comum para quem é da área do agro mesmo, engenheiro agronômico, zootecnista, médico veterinário, mas não é comum para nós, né, da área de ciência da computação, engenharia elétrica, enfim. Então, o que é o Famacha? Para a gente poder conversar sobre o Famacha App, esse aplicativo desenvolvido. Uma das formas, pessoal, da gente verificar se um ovino, carneiro, ovelha, está com infecção parasitária é por meio da análise de imagens da conjuntiva ocular do animal. Enfim, o branco do olho, né? Popularmente conhecido como branco do olho. E, tradicionalmente, pessoal, esse mecanismo ele é feito da seguinte forma. A gente abre o olho do animal e aí compara a cor do olho com uma dessas 5 colorações. Se tiver naquela intensidade 1 e 2, significa que o animal está saudável. Coloração 3, 4, 5 significa que o animal está com verminose. Ah, professor, é simples. Aplica o vermífugo em todos os animais. Se a gente aplicar o vermífugo no animal que está saudável, aquele animal vai criar resistência ao fármaco. E no momento em que ele apresentar um quadro de verminose, pode ser que o medicamento não seja efetivo. Ah, professor, pois então não aplica de jeito nenhum. Ora, uma infecção parasitária, ela pode levar o animal ao óbito. Então, nem pode deixar de aplicar naquele animal que está doente, nem pode aplicar naquele animal que está saudável. Então, a nossa ideia foi, nesse cenário,
desenvolver um aplicativo que envolve visão computacional e inteligência artificial. Como aí está colocado, a necessidade do tratamento, muitas vezes, leva em conta a subjetividade utilizada na análise das cores. Então, abre o olho do animal, ó, pessoal, e aí vai comparar no cartão. Às vezes, está fácil. Ah, professor, está claro que ali é um 1. Mas percebam que a diferença do 2 para o 3, ou até do 3 para o 4, é uma diferença, né, bem leve. Né? E, repito, não pode errar nem para aplicar ou não aplicar o vermífugo. Então, a nossa ideia foi retirar essa subjetividade, né, e desenvolver o aplicativo. Então, o aplicativo, a gente realiza a captura da imagem e, utilizando inteligência artificial e visão computacional, o aplicativo vai dizer em qual dos 5 graus o animal se encontra, de 1 a 5. Perfeito? Então, foi uma solução, hoje já é um produto, estamos nas últimas etapas de reajustes do aplicativo em si, mas já é uma realidade. Inclusive, a gente já empregou esse aplicativo em alguns eventos do segmento de ovinos e caprinos, tanto no Piauí quanto no Pernambuco. Bem, o segundo aplicativo desenvolvido é o pré-de-peso. O pré-de-peso é um aplicativo, pessoal, que faz a estimação de peso de animais, ovinos e caprinos, todo baseado em imagens, sem a necessidade do produtor ter que pesar, né, levar a balança, mudar a rotina do animal todo dia. Então, o pré-de-peso, ele é um aplicativo que faz a aferição do peso de animais em fazendas baseado em imagens. O que nos motivou a desenvolver o pré-de-peso é que ou a gente pesava na balança ou por meio de medidas morfométricas. Você parar o animal para fazer as medidas, como circunferência torácica, altura da cernelha, largura do quadril, e jogar essas medidas num aplicativo, tanto toma tempo de você parar o animal, fazer essas medidas, estressa o animal, como digitar as medidas para que saia o peso no aplicativo. A gente desenvolveu esse aplicativo, que tem esses inputs, as medidas morfométricas, e que retorna como saída o peso do animal. E aí, é um exemplo de como a gente faz a coleta das medidas para jogar no antigo aplicativo que inferia o peso dos animais, por meio dessas medidas morfométricas. E aí, a abordagem utilizada é um sistema de visão computacional para estimar o peso corporal dos pequenos ruminantes, no caso ovinos e caprinos. E começamos esse projeto, pessoal, com uma câmera acoplada do Xbox. Colocamos a câmera num curral, os animais iam passando, a gente ia coletando as imagens, depois íamos fazendo o peso efetivo. E usamos essa informação, esse database, para treinar os modelos de redes neurais artificiais. Bem, então, aqui são 2 produtos que foram desenvolvidos, geraram a startup, a Iagro. Startup essa que nós concorremos no edital do Centelha. E agora falar de alguns projetos que estão em andamento no laboratório e em algumas empresas, com, especialmente, as mentes brilhantes ali dos meus alunos, que estão ali aqui no cantinho à direita. O primeiro são nossos sensores eficientes e confiáveis para aplicações de monitoramento animal por imagem. Qual o contexto dessa aplicação? Qual o contexto dessa pesquisa? Ao conectar dados do ambiente e dos animais pela internet, ou seja, nós estamos conectando o ambiente e animais à internet, por isso a internet das coisas, o agro é internet das coisas, a zootecnia de precisão, ela capacita os produtores a tomarem decisões que sejam mais precisas, justamente para aprimorar o manejo e a produtividade dos seus rebanhos. E poder acompanhar, a partir de analytics, por exemplo, ou data processing, como estão os dados, né, da sua fazenda, do seu rebanho, e por aí vai.
Existem alguns dos desafios na produção animal, como acompanhar o histórico do animal, a parte genética, morfológica, até padrão racial. E os processos manuais, eles são demorados e são custosos, tomam tempo, são caros. E aí, o problema de pesquisa dos alunos em questão é fazer um equilíbrio entre o processamento local. Nem todo dado precisa ir para a nuvem, já pode rodar localmente, o conceito de computação em borda, ou computação em névoa, neblina, e a transmissão de imagens capturadas. Se você não tiver processamento local, vai exigir que toda a imagem seja transmitida. E aí, latência, largura de banda, torna-se um problema. Entretanto, nós temos equipamento para fazer todo o processamento local. Então, a pesquisa dela também foca nesse equilíbrio entre o processamento local e a transmissão das imagens. No caso, eles vão aplicar técnicas de inteligência artificial nos nossos sensores para aprimorar a qualidade das imagens capturadas. E aí, como produto final, vai ter um aplicativo web para os usuários, para os produtores, que vai permitir qualquer produtor da palma da mão acompanhar o seu rebanho. Um acesso fácil e visualização dos dados, melhoria do manejo e da seleção genética, bem como poder tomar decisões antecipadas, proativas e bem embasadas. Bem, esse é um trabalho. Um segundo trabalho também desenvolvido em desenvolvimento no laboratório nós temos sensores que se comunicam espalhados em uma fazenda. Precisamos construir topologias, ou seja, conexões entre esses nós, para viabilizar que aquela informação coletada lá no animal chegue no produtor. E aí é o trabalho de construção de topologias de redes sensores. E aí, claro, a parte de irrigação inteligente, monitoramento de solo, monitoramento no cultivo, são alguns dos desafios, algumas das situações em que esses nossos sensores são utilizados, são aplicados. Outro cenário, na parte de produção de leite, rastreamento de ativos, tratores, enfim, ensiladeiras, monitoramento de rebanho, enfim, são alguns desafios onde é interessante e necessário construir-se essa rede de nossos sensores, obviamente sem fio, para viabilizar aplicações IoT voltadas ao agro. Tanto na parte da agricultura, irrigação, monitoramento do solo, cultivo, como na parte da pecuária, produção de leite, produção de carne, monitoramento do rebanho, rastreamento de ativos. E aí é o problema abordado pelos alunos, que eles vão monitorar ambientes remotos em larga escala, e esse monitoramento tem que atuar de forma autônoma e eficiente, sem a necessidade da intervenção humana. Aí um pouquinho do que ele fez, esses nós vermelhinhos são os nós que coletam as informações, esses nós verdes são os nós que transmitem para uma estação base, relacionada ao trabalho. E o foco do trabalho dele é usar algoritmos de inteligência artificial, olha aí, o agro é IN, para garantir um funcionamento da infraestrutura, bem como a entrega confiável dos dados com qualidade, sejam esses dados coletados por robôs terrestres móveis ou por nós aéreos, no caso os VANTs. Bem, um outro trabalho desenvolvido não é mais construir a rede, mas otimizar a rede IoT para monitorar tanto animais quanto robôs agrícolas. E aí, é uma área de pesquisa no laboratório de IoT, Internet of Robot Things, uma parceria que a gente tem com um grupo de pesquisa do Japão, que cada vez mais a demanda por aplicações de internet das coisas, o agro é IN, em ambientes remotos estão sendo cada vez mais requisitadas, tanto na parte de agricultura quanto na parte de monitoramento de animais. Seja identificação e rastreamento animal, perda, furto de animais ou morte de animais, entrega de medicamentos, cirurgia assistida por robôs, não só em seres humanos, telemedicina veterinária, monitoramento ambiental, monitoramento de colmeias. No último Centelha, teve uma startup de uma amiga professora da universidade que monitorava colmeias pelo zumbido das abelhas. E aí o aplicativo recebeu o nome de Zumbido.
Bem, qual é o problema que a gente tem nesse cenário de grande distância, de pouca infraestrutura? É o atraso na comunicação em redes de nós heterogêneos. Nós temos equipamentos Wi-Fi, nós temos equipamento Bluetooth, nós temos equipamento RFID, enfim, é um cenário de muita heterogeneidade. E a gente tem esse problema do atraso na comunicação em redes heterogêneas. E a abordagem desenvolvida pelo aluno é construir uma infraestrutura de comunicação que seja rápida e segura em uma rede heterogênea. Então, o objetivo do trabalho é otimizar a rede IoT, levando em conta a rapidez da comunicação e a segurança. Bem, um outro trabalho tem a ver agora mais com a parte dos drones, que é a parte de navegação autônoma e a captura de dados aéreos para a cobertura de áreas utilizando VANTs, veículos aéreos não tripulados. O trabalho dos alunos envolve o planejamento de sistemas de navegação autônoma, utilizando VANTs, para a captura de dados de ambiente, tanto por meio dos sensores no próprio VANT, quanto o VANT sendo utilizado como nó intermediário, recebe a informação de um nó terrestre e ele é usado como intermediário para levar aquele dado para a estação base. Essa pesquisa é motivada porque, com o crescimento de VANTs incluído em soluções de diferentes aplicações, como monitoramento climático, ambiental, operação de resgate, operação de busca, missão de reconhecimento, além das aplicações do agro, torna-se fundamental fazer o planejamento da navegação, no caso, a navegação autônoma dos VANTs. O problema em questão que os alunos abordam é fazer a cobertura eficiente de uma área geográfica grande, né, voltada ao cenário do agro, considerando os sensores e as capacidades energéticas de um conjunto de agentes autônomos. Obviamente, né, incorporados, embarcados com sensores para poder prover, né, a solução. E aí a abordagem utilizada é um sistema de navegação autônoma baseado na captura de dados por meio da combinação de sensores e no próprio drone, né, roda um algoritmo de planejamento de rota. Essa rota tem que ser segura e eficiente. Um outro trabalho é a detecção de fungos em safras agrícolas, utilizando processamento de imagens e visão computacional. Esse é um trabalho, também mais um dos que tem parceria com o pessoal do Centro de Ciências Agrárias. O objetivo desse trabalho é desenvolver um método automático, a partir de inteligência artificial, que identifique a antracnose em safras de feijão. Perfeito. Falta. Esgotou? Ótimo, beleza. Então, pessoal, passando aqui rapidinho sobre algumas aplicações, a gente tem aqui a aplicação que detecta fungo em safras agrícolas, utilizando inteligência artificial, trabalho do laboratório que utiliza a tecnologia blockchain, né? Enfim, eu comecei falando que o agro é inteligência artificial, internet das coisas, inovação, integração, e algo muito me orgulha, que o agro também incentiva. Incentiva como, professor? A gente tem o privilégio de patrocinar agora um time local do esporte piauiense, um time profissional, que é o River Atlético Clube. Então, a gente está ali apoiando na manga, né? Como nós, torcedores, costumamos dizer, o maior do Piauí. Então, o agro é é inteligência artificial, internet das coisas, inovação, integração e incentivo. Bem, agradecer aí vocês pela fala, pela ciência, e deixar aqui um pouquinho um vídeo para saciar mais a fome de vocês.